Olá, o Parlamento com Deus de hoje vai falar sobre os benefícios da humanização nos atendimentos de saúde. Para debater esse tema, convidamos a cirurgiã plástica Ana Ciarline, o hematologista Assuero Silva e a deputada Graça Pereira. Sejam bem-vindos ao Parlamento com Deus. Obrigada. Doutora Ana, queria começar com a senhora, já que a senhora escreveu um livro recentemente, tem também um histórico de atendimento em ambulâncias. Queria saber da senhora como é que a gente pode caracterizar um atendimento de saúde humanizado, quais são as características desse tipo de atendimento? Eu acho que humanização é uma coisa muito simples, é só a gente fazer para o outro o que a gente gostaria de receber. Então a gente tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado, com respeito, com educação, sendo ouvido e ouvir as necessidades da pessoa e às vezes, em pouquíssimo tempo, um olhar, um sorriso, uma postura já faz a diferença. O que é inadmissível é as pessoas, às vezes, assim, menosprezarem o sofrimento do outro. Às vezes, a gente não sabe o que tá se passando dentro do outro, que sofrimento, que intensidade que é. Para uma pessoa, pode ser um sofrimento menor. Para aquela pessoa, aquele sofrimento pode ser muito maior. Então, eu já trabalhei em situações de grandes catástrofes, onde com muita destruição, com muitas perdas, e as pessoas reagem diferente. Elas têm uma base psicológica para reagir diferente. Não quer dizer que ela sofra mais ou sofra menos. Ela vai lidar com aquela situação de uma forma diferente. E o profissional, eu acho que tem que saber lidar com essas diferenças, saber conduzir isso, e de uma forma muito, assim, muito afetiva. O que falta, eu acho, é afeição, é gostar do ser humano. A gente tem que gostar de gente, tem que gostar das pessoas. A senhora acha que o médico pode ser treinado para tratar assim o paciente? Ele tem que deixar desse momento de ser médico e se tornar um ser humano normal. Eu acho que ele pode ser as duas coisas, né? Não tem como dissociar. Não dissocia, mas há um treinamento específico para essa humanização? O treinamento pode até ajudar, mas é muito da pessoa mesmo, né? Da índole da pessoa, do temperamento dela. Mas o treinamento ajuda, sem regras básicas assim de relacionamento, de coisas que podem ajudar. O que eu sinto às vezes é que o profissional de saúde, às vezes ele tem medo de se perder na emoção. E de ele perder aquele cargo dele de ser o doutor que está atendendo. Mas ele também não pode ser em algum momento Deus, né, que decide quem morre e quem vive. Né? Não. Também chega esse problema. Chega, mas deixa eu acrescentar, tem um dado que é um dado importante, que fizeram um estudo Estados Unidos, na verdade eu não lembro qual era o volume de profissionais que foram investigados, mas enfim, de profissionais médicos, e o tempo médio entre o início da conversa e o início de traçar uma terapêutica ou um diagnóstico era de 11 segundos. 11 segundos. Eu fico imaginando qual é o tipo de relação ou de afetividade que a gente consegue transferir em 11 segundos. Então a gente já percebe que a própria ritualística ela pode ser mudada. Quando a gente puder gerar mais tempo, quando puder criar afinidade, criar intimidade, ou não. Mas enfim, quando você puder pelo menos expor, olha, eu estou disponível, eu estou à vontade, eu estou aqui. Em 11 segundos, o que a senhora tem? Dor de cabeça? Toma aqui um remédio. Então, para que houvesse essa humanização, o tempo de atendimento do médico tem que ser maior. Eu acho que não pode atender 100 pessoas por dia, que ele não vai conseguir formar fazer esse link, tempo, né? Não, é muito mais disponibilidade do que tempo. Acho que a questão tempo, eventualmente, a doutora Ana falou, em um segundo a gente consegue transferir muita humanidade, mas tem que estar disponível. Isso a gente percebe até no atendimento de ambulância, em que você vai ficar pouco tempo com o paciente. E às vezes em situação tão dramática, tão grave, você não tem tempo nem de conversar, de conhecer aquela pessoa. Mas consegue passar um pouquinho mais de conforto. De conforto, exatamente. É um olhar, é a forma como você fala. Então, eu tenho, assim, histórias belíssimas que eu trago nesse livro que eu escrevi. Eu falo muito desses atendimentos, do quanto eu aprendi com os pacientes, o quanto eles me ensinaram, o quanto eles me confortaram. Eu recebi muito mais do que dei. Recebi muito mais deles do que dei. Dando atenção, carinho, eu recebi em troco muito mais. Em dobro, em triplo, em afeição. E muitas vezes um paciente chega estressado no hospital, brigando, ou dando um ataque, como as pessoas falam. Você me lembrou um negócio muito bacana. Eu estava de plantão uma vez e o paciente estava muito nervoso, muito estressado. Eu tinha uma camiseta onde estava escrito assim, meu filho esteve em Natal e a única coisa que me trouxe foi essa camiseta vagabunda. Ele olhou a camiseta assim, ele começou a rir. Ali ele já relaxou, né? Já foi aquela brincadeira assim.
Ele começou a rir. Aí eu falei, é verdade, meu filho esteve na Natal e só me trouxe essa camiseta. e dali ele começou, acabou o estresse. Aí eu vi o que ele queria, que ele já estava nervoso de outros problemas que ele vinha trazendo ali. Mas se ele não encontra ambiente fértil para o nervoso dele crescer, para a angústia dele aumentar, não vai progredir aquela angústia dele. A gente tem como controlar a situação. Geralmente, quando as pessoas estão nervosas e elas descompensam, elas têm um motivo. Pode não ser um motivo, talvez, que a gente espera que seja. Mas ela tem um motivo interno dela para ela estar fazendo aquilo, não é? Mas também no momento de dor, onde a pessoa já vem de uma unidade, não consegue ser atendida, vai para outra, e a dor está aumentando. Exatamente. Realmente chega um ponto que o emocional... porque além da dor se mistura a angústia, a ansiedade, tudo isso. Um dos ícones que a gente tem aí, pelo menos a impotência, né? Na história, no cinema, é o Pat Adams, né? Quer dizer, que aí gerou aquele... Não gerou, mas veio em paralelo com os doutores da alegria, os médicos da alegria. Tem vários circos, tem o Circo da Alegria, o Circo da Saúde. Não tem alguns grupos aí que estão trabalhando nesse sentido, que dá exatamente isso, dá uma coisa lúdica, dá uma coisa humana, dá uma coisa... Tirar dessa coisa médica, pasteurizada, azul, branco, amarelo, todo mundo de branco, com um uniforme específico, uma coisa muito... E aí chega alguém e de repente com um nariz de palhaço, um estetoscópio de plástico. Isso é muito interessante. Com as crianças, então, faz um sucesso maravilhoso. Trabalho em uma unidade de terapia intensiva, onde com muita frequência chega um rapaz e começa a tocar uma flauta transversal lá. Isso é muito interessante. Você está assim, daqui a pouco não é a música, não é a televisão, é uma flauta transversal tocando um chorinho do lado de um paciente que às vezes está comatoso, que está usando drogas, que talvez tenha percepção, pelo menos que a gente consiga mensurar, talvez ele tenha percepção nenhuma. Mas eu tenho certeza que aquilo tem um benefício para ele. E se não tem para ele, tem para a família. E, consequentemente, terá para o paciente. Mas o médico, às vezes, também ele fica em uma situação de estresse, né? Ele, de repente, ele vê 10 pacientes sem local para internar, com a UTI lotada, pacientes que ele sabe que se não for atendido naquele exato momento, ele pode vir a falecer. Então, isso também dá um estresse no médico. Ele também está preparado. Emocionalmente, também, o profissional de saúde tem que estar bem. O ser humano tende a ser bastante egoísta, porque ele pensa na dor dele, no sofrimento dele, e não importa o sofrimento dos outros. Em geral, é assim. Mas tem um determinado momento em que ele percebe que ele está sendo egoísta, e aí ele cede, entendeu? Ele cede e vê, não, tem outros que precisam mais, então eu vou esperar a minha vez. É quase que um sacerdócio. O médico ele tem que ser um sacerdote, ele tem que orientar, ele tem que ensinar, ele tem que educar também, não só tratar. E é uma tarefa difícil, né, doutora Sara? O senhor que é hematologista, por exemplo, que vê casos de leucemia, casos de doenças graves, como é que o profissional pode dar um atendimento humanizado, dar explicações mais esclarecedoras para o paciente, para que ele se sinta, né, mais acolhido, para que ele saiba o que está acontecendo com ele de fato, mas mantendo um certo distanciamento para que ele também não fique, digamos, abalado emocionalmente com determinadas situações refém da doença do próximo. Porque ele vai ter que conviver com isso diariamente. Esse eu acho que é o grande medo dos profissionais. Tanto que no filme, no Pat Adams, acontece isso. Você vê aqueles catedráticos, né, mais antigos, eles se distanciam tudo muito mecanismo técnico, de defesa. Né? Porque eles não querem sofrer a dor do doente, eles não querem sentir a dor do doente. Porque é uma forma deles se protegerem daquilo. Porque se há um envolvimento, é quase como se ele se tornasse um parente, então, um familiar daquele paciente. Como é que na prática, uma coisa que é importante, quer dizer, ao paciente não pode ser furtado, sob nenhum aspecto, toda a informação da doença. Ele tem que saber Por mais que ele não compreenda, você tem que arranjar alguma forma de que ele entenda o tão grave, o tão intenso, o tão necessário é o tratamento. No meu caso específico, já fiz isso 2 vezes, na verdade, quantas vezes for necessário vou fazer, mas me lembro de uma criança específica que não queria fazer nenhum tratamento, não queria fazer quimioterapia porque falaram que o cabelo dele ia cair. E ele não queria ficar sem cabelo, não queria ficar sem cabelo. E eu estava, então, na unidade militar e desci, né? Peraí, você volta aqui daqui a pouquinho, Raimar, fulano, eu volto daqui a pouquinho. E fui ao taifeiro, pedi para raspar minha cabeça 0 e voltei para conversar com ele. Bom, agora a gente vai ter que empatar o jogo. Eu faço remédio e seu cabelo cai porque eu já tô careca. E ele ficou tão feliz com aquilo que eu passei a ser o tio careca, né? Repeti isso depois com um paciente de 72 anos, que também não queria isso, já não queria por vaidade.
também não queria de forma alguma, ele entendia, uma pessoa absolutamente bem-sucedida socioeconomicamente. Isso foi em consultório. Falei, espera um pouquinho, fulano. E desci no prédio do consultório, tinha um barbeiro embaixo, também mandei raspar a cabeça. Falei assim, olha, agora estamos empatados. O que você vai fazer por mim? Porque cabelo a gente já não tem. Então, humanizar é participar, é estar junto. Olha, é ter alguém que você possa confiar. Ser médico humanizado, né? É curioso falar que um humano é humanizado, né? Nós somos humanizados. Mas é oferecer, enfim, a doutora Ana vai... E dar caminhos, né? Possibilidades. É importante que quando os pacientes chegam e falam assim, já vi meu doutor, já estou boa. Não é? Porque ali já se sentiu mais seguro, vínculo, já estabeleceu um vínculo que é fundamental, que sem ele não tem cura. Chegou no consultório, já se sente bem. Só de falar com o doutor, só de saber, né, de ver o doutor, ele já estou curado, já não estou sentindo mais nada. Quantas vezes isso seria um vínculo do médico de família, né? Que criaria esse vínculo? Não necessariamente. Eu acho que todos os médicos deveriam criar isso com os seus pacientes, devem criar esse vínculo. É claro que com o médico de família, como vai haver uma frequência maior das visitas, como ele vai atender todos, ele acaba meio que se transformando um partícipe da família, né? Isso é natural. Só para dar uma completada, a quimioterapia desse menino demorou durante quase que 8 meses. E ele cobrava que eu raspasse a cabeça de novo. Para permanecer igual a ele. De novo. E ela raspou umas 4, 5 vezes por causa dele, isso é verdade. Você se colocou de igual com ele. Igual com ele. Para a senhora que é cirurgiã plástica, né? E trabalha no Hospital dos Bombeiros, acaba vendo situações também complexas, e até que mexem com a autoestima das pessoas, com a vaidade, por serem traumas físicos graves. Como é que é lidar com essas situações? Como passar conforto para um paciente que vai ficar com uma deformidade, vai ter uma amputação ou uma queimadura grave? Eu tratei de um rapazinho de 19 anos que sofreu um desenluvamento do membro inferior. Foi um acidente de trânsito, mas não foi no Hospital do Bombeiro, não. Foi num outro hospital que eu trabalhei. Só para a gente explicar para quem está em casa, o que é desenluvamento? Desenluvamento é quando perde toda a parte de pele e gordura, fica tudo exposto. Ele perdeu parte muscular também. Mas não perdeu a perna? Não, a princípio queriam amputar a perna dele, né? Porque os médicos de emergência que viram, não sei o quê, o cirurgião vascular, o ortopedista, acharam melhor que talvez fosse melhor amputar. Porque poderia ser uma bactéria assassina, né, aquelas bactérias graves. Aí me pediram opinião. Eu falei assim, deixa eu tentar mais um pouco. Se for realmente uma dessas bactérias, eu mesmo amputo a perna. Mas vamos tentar. E fiquei cuidando dele. Botava ele no centro cirúrgico todos os dias. E fazendo debridamentos, lavando, fez terapia hiperbárica, antibióticos. E comecei a pensar na cirurgia de reconstrução, que eu iria fazer para reconstruir aquela perna. Então, aí quebrei minha cabeça. Estudei pra caramba, consultei os meus professores, fui colegas e perguntando opiniões e sequenciei o tipo de problema que existia na perna dele e comecei a pensar numa solução. Eu sonhava com isso. Eu ia dormir, eu ficava sonhando, fiquei 4 meses pensando na solução da perna dele. E eu sonhava, e no meu sonho surgia até um senhor de branco, que eu não conheço. Eu contei isso para você, não foi? Ele dizia assim para mim, por que você não vai fazer isso? Você faça isso, vai dar certo. Assim, me encorajando, me dando força, faça que vai dar certo. Porque a minha grande preocupação é que ele voltasse a perna a funcionar, não só ter a perna, mas que ele pudesse andar, correr. O sonho dele era ser militar, era correr. E ele era muito adolescente. Então ele estava extremamente abalado, ele negava a perda. Que a pessoa fica revoltada, né? Não, existe uma série de comportamentos, qualquer pessoa que tem doença grave, o conselho sabe bem disso, que tem doença grave ou que sofreu alguma perda emocional ou física, tem vários estágios psicológicos, que a gente chama de cura psicológica. Aí, às vezes, a cura física é mais rápida do que a cura psicológica. Então, a primeira fase é a negação, a pessoa nega que aconteceu. Depois ela passa por uma fase de autopiedade, começa, porque comigo, justo comigo, não sei o que. Depois ela passa por uma parte de raiva, começa a ter raiva, né? E começa a ser agressivo, a ser rebelde, não sei o que, para depois ela entrar na resignação. Quando ela entra na resignação, aí ela está curada psicologicamente. Então, desse menino, eu fiquei muito preocupada com a parte psicológica, porque a parte física estava indo bem. Com 5, 6 dias eu vi que a perna estava salva, não precisava mais amputar. Mas que ia ter um grande trabalho aí de reabilitação, de fisioterapia, de cirurgias que a gente ia ter que fazer. E eu junto com o pai, com a mãe, trabalhando a família inteira.
Ele queria que os coleguinhas vissem, eu deixava visita liberada, para poder emocionalmente ele ficar bem. Aí os coleguinhas da escola iam, ele ficava super bem quando os coleguinhas apareciam e acompanhavam a visita. Só que a grande preocupação dele é se o pelo ia crescer na perna. Ele se preocupava com detalhes que eu sabia que era aquela fase psicológica da negação. Ele estava ainda naquela fase de negação. Botei psicólogo, consegui, né, que o convênio autorizasse, e a psicóloga ficou acompanhando ele e a família o tempo todo. E eu fiz a cirurgia que eu tinha bolado, né? Eu contei para a Sueli. Quando eu fui abrir o curativo, o curativo tinha que ficar engessado por 5 dias por causa dos enxertos de pele que eu tinha colocado em cima. Mas eu fiz um retalho muscular para ele recuperar a dorsiflexão do pé, que ele tinha perdido esse movimento. E por causa da quantidade de músculo que ele tinha perdido. Então eu joguei o músculo lá para... E eu pensando cientificamente com ele, não, mas é um músculo que vai precisar de fisioterapia para o cérebro entender que agora vai exercer uma outra função, não sei o quê. Quando eu abri o curativo, eu falei assim, fulano, mexe o pé. Aí ele mexeu, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar ali, porque eu vi assim, a cirurgia deu certo, ele está mexendo a perna, ele agora vai voltar a andar. E a senhora se envolveu por tantos meses com essa história também, como? né? Virou Não tinha meu filho, jeito, né? Virou meu filho. Aí, quando foi, os pais também ficaram super emocionados, e ele não entendia muito, ele ainda estava na negação, até perto da alta, ele continuou na negação. E ele passou pelas outras 3 fases rapidamente, porque também tem isso, cada um tem o seu mecanismo psicológico. Para se recuperar. Pode passar muito tempo numa fase, pode passar um pouquinho numa fase e depois na outra, e volta para a anterior. Ele conseguiu superar. Aí eu fiquei feliz quando ele voltou no consultório, já recuperado, restabelecido, de bermuda, mostrando as cicatrizes. Totalmente recuperado. Como se fossem assim, as medalhas de guerra. Aí eu falei, agora eu estou plenamente feliz. Doutora... E o pai dele dizendo, doutora, ele está jogando futebol. Eu falei, eu não acredito. Doutora, a gente precisa fazer um pequeno intervalo e volta falando sobre essas histórias todas, desse tratamento tão humanizado no próximo bloco. É só um minutinho, a gente volta já.